Mourinho é um que... Como é que é a história do Frade aqui? Então, o Vitor Frade, ele é o criador de todo esse processo, de toda essa metodologia. O Frade foi professor na FADEUP, né, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, mais de 20 anos. Só que na Europa, não só em Portugal, mas em outros países da Europa, como Espanha, por exemplo, você consegue dividir as suas funções entre professor universitário e também como treinador ou colaborador nos grandes centros esportivos. E foi o caso do Frade. Ele foi um acadêmico durante 30 anos que trabalhou também em concomitância no Futebol Clube do Porto. Né? E entre essas andanças na universidade e também no Futebol Clube do Porto, que ele constituiu essa metodologia. Né? E aí, quando ele era auxiliar técnico do Bob Robson, né, no Futebol Clube do Porto, em conjunto com o José Mourinho, ele passou toda essa metodologia para o Mourinho, que hoje em dia é o principal expoente dessa forma de se treinar futebol, dessa verdadeira filosofia de se treinar futebol no mundo. E aí nós temos também hoje em dia um treinador que vem fazendo sucesso, um sucesso até meteórico, né? É um indivíduo que tem 34 anos e já dirigiu e ganhou tudo no Futebol Clube do Porto, recentemente treinou o Chelsea, que é o André Vilas-Boas. Que era vizinho do Bob Robson, né? Exatamente, que acabou tendo influência tanto do Frade como também como adjunto do Mourinho durante 7 anos. E aí eu fiz o curso de bacharelado em esporte na EFE-USP, né, na Escola de Educação Física e Esporte da USP. E em 2006 eu conquistei uma oportunidade de intercâmbio estudantil na cidade do Porto, na Universidade do Porto. E eu já tinha ouvido falar dessa metodologia e me chamou muita atenção. Então a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em Portugal foi procurar o Vitor Frade para também saber do que se tratava essa metodologia que todo mundo já vinha falando bastante assim no futebol, principalmente no cenário europeu. E aí eu tive a felicidade de ter aulas teóricas com o professor Frade e também a oportunidade de fazer um estágio no Futebol Clube do Porto. E lá, em semelhança ao Barcelona, eles têm o mesmo modelo de jogo do sub-7 até o profissional. Então, todos os jogadores sabem exatamente o que vai fazer desde os 7 anos de idade. Então, esse processo de ensino-aprendizagem, essa expertise, é passada durante todos os escalões, entendeu? E o grande fomentador desse modelo de jogo em si é o professor Vitor Frade. Está aqui até o texto do projeto dele, né? Que você fez aqui, ó. Esse é um projeto de doutoramento, o projeto de doutoramento do Frade, que data de 1990, é um dos documentos arqueológicos das origens da periodização tática. E da época que o José Maria Marinho já tinha 80 anos. O Bruno lança agora nessa brincadeira, né, Bola? Tá muito bem. 54 eu acho que factível. Na quinta-feira, agora no Museu do Futebol, o Bruno vai estar lançando aqui pela Forte Editora o livro. Como é que é o nome do livro? Periodização Tática, o futebol arte alicerçado em critérios. Primeiro autor que sabe o nome de um livro. Parabéns, cara. Não é prepotente o futebol arte? Porque se for um futebol mais pragmático e não tão artístico? Boa pergunta. Você está bem nas perguntas hoje? Você foi bem de novo na pergunta. Tá bem, né? O que aconteceu, cara? Não é ele. Sai desse corpo, alguém, por favor. Eu tô com o giro. O que aconteceu hoje? Sai desse corpo. Fala, então. Na verdade, a intenção principal desse livro é fazer a gente voltar ao futebol brasileiro lá da década de 70, 80, que é o chamado futebol arte. Só que toda arte, ela tem que ser pautada em critérios, numa certa ordem, senão a arte em si não consegue emergir, não consegue surgir, né? O Caetano Veloso, a hora que ele vai improvisar no violão, ele precisa de uma série de notas e uma ordem bem definida, porque senão ele não vai conseguir fazer uma bela melodia no violão. Até tem uma frase do Freitas Lobo, um grande jornalista português, é até essa daqui, ó. Vai lá, Toco, você que... Mas com uma pronúncia portuguesa de Portugal. Elucida bem o objetivo do simples interpretação literal das palavras, elas parecem inconciliáveis ou inimigas. A ordem está para limitar o talento. O talento, esse, está para subverter a ordem. Errado. Ambas estão para o futebol como a moldura e a tela para a pintura. Bacana, então tá bom, aqui boa, vamos pegar Mas é muito boa. gancho. É muito boa. Se você está falando da arte, do futebol arte e a priorização tática para o futebol arte alicerçado por esses critérios, Filipão, que não costuma ter um time que preze pela arte e sim pelo pragmatismo do resultado,
ele não pode ler esse livro, ele vai conseguir pegar alguma coisa daqui para implementar no dia a dia do nosso querido Palmeiras? Eu creio que, assim, qualquer treinador, todo treinador, eu aconselho ler o livro, assim, porque além do arcabouço teórico, né, conta aí com a primeira parte que é essencialmente teórica, nós temos também aqui 55 exemplos de exercícios práticos que podem ajudar no cotidiano de qualquer treinador, né? Ô Bruno, eu vou além, cara. Quem você, bom, deve curtir futebol bastante aí. Quem hoje, qual o treinador que mais precisaria ler esse seu livro aqui hoje, cara? Vocês estão terríveis hoje também. Não, vamos lá. Vamos lá, vocês estão terríveis. Quem é o treinador que teria que ler de cabo a rabo esse Sem livro? criticar, que apenas complementaria uma virtude de um treinador. Um treinador já vitorioso, que apenas ia complementar... Um novo treinador, talvez, sei lá. Um novo nome, tipo José Maria Marinho, assim. Tipo Jair Pisserni. Eu creio que, assim, quando você se propõe a trabalhar com alguma coisa, pelo menos na minha opinião, você tem que saber os pormenores e, de maneira detalhada, tudo que abrange esse determinado fenômeno. Essa é uma outra maneira de se organizar as coisas, o cotidiano de trabalho no futebol. E que aqui no Brasil nós não temos nada parecido ou nada igual, ninguém faz nada igual. Então qualquer Nem que treinador... chega perto. Nem que chegue Você fala perto. assim, quando você cita o Muricy, O aqui Tite. o Tite... Porque é uma metodologia muito particular, Entendi. entendeu? O Muricy gostou bastante do livro, porque, assim, obviamente, muito do que está ali escrito, o Muricy já aplicava, de maneira até empírica, entendeu? Ele já aplicava. Só que ali eu sistematizei dentro de um livro esse processo de organização. Então, na minha opinião, é interessante para todos os treinadores. Entendi.